Irmãos, graça e paz. Sempre muito bom nós nos reunirmos para louvar ao Senhor, aprender Sua palavra. E hoje eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Para aqueles irmãos que acompanham o canal de nossa igreja há mais ou menos 10 meses ou 11, não me lembro bem, nós lançamos uma série de estudo, de vídeos chamados Esquecidos, e nós tratamos sobre alguns personagens que poucos são falados na Bíblia Sagrada, homens e mulheres que nem sempre são lembrados na nossa cultura cristã, na nossa cultura judaico-cristã. E um dos personagens que foi mencionado nessa série foi exatamente Jeorão, mas era um pequeno vídeo de 5 minutos. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre esse personagem em 2 Crônicas, capítulo 21. Eu lerei todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 20. Os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, eu farei a leitura do texto, mas eu queria que os irmãos voltassem a atenção para esse texto que nós leremos nesse instante. Todos encontraram? Então leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança com que ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os filhos, os edomitas, contra o poder de Judá, e constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, o Deus de seus pais. Agora veja comigo, irmãos, a partir do versículo número 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e às tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e os arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor os feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa das enfermidades. E morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais.
Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém. Eu chamo a sua atenção para o versículo 20, quando na parte final diz assim: e se foi, sem deixar de si saudades. Vamos, irmãos, curvar nossas frontes e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra e pelo privilégio que temos de estudá-la mais uma vez, de meditarmos sobre ela e os muitos ensinamentos que ela tem para a nossa vida. Fala o nosso coração nessa noite, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que a Tua palavra, que é vida, que é poder, não apenas passe pelo nosso intelecto, mas faça morada em nosso coração e nos leve a andarmos de acordo com ela. Assim nós oramos, ó Pai, rogamos ao Senhor em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais um ano. E que ano foi esse de 2020? Inclusive já circulam nas redes sociais os muitos memes, onde as pessoas já estão colocando: esse ano eu não quero retrospectiva, esse ano eu não quero recordações, porque não há muito de bom para ser recordado. Esse é um fato daquilo que nós vivemos e ainda estamos vivenciando ao longo desse ano, ao longo desses meses todos que nós já estamos cansados de tanto ouvir, de tanto falar. O mundo já soma mais de 1,5 milhão de mortos, e só no Brasil 176 mil pessoas perderam a vida para um vírus tão terrível. Certamente esse será um ano que ficará gravado em nossa memória, embora nós não quiséssemos lembrar muito dele, porque nos trouxe dores, nos trouxe memórias amargas, nos levou vidas de pessoas queridas para nós. Mas assim como esse ano, que não foi nada agradável, nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada também não esconde realidades amargas. Diferente do que muitos pregam na teologia da prosperidade ou na confissão positiva, de que tudo vai dar certo, de que tudo é bom, de que você vai prosperar, de que Deus só vai abençoar você, de que a sua casa será recheada de bênçãos, nós encontramos na Bíblia uma vida real e não uma vida ilusória. Embora nós tenhamos nela promessas, embora nós tenhamos nela fonte de esperança, de vida, embora nós tenhamos nela exemplos de homens e de mulheres piedosos que marcaram a geração e até hoje falam também a nós encontramos também na Bíblia exemplos terríveis, casos horripilantes de homens e de mulheres que foram ímpios, que desobedeceram ao Senhor, que cometeram as mais diversas crueldades possíveis. A Bíblia Sagrada revela-nos tudo isso, e isso inclusive é uma prova de que esse de fato é um livro inspirado, e é um livro inspirado por Deus. Não é um livro escrito por um autor com o propósito de mostrar apenas o lado bom da vida, mas Deus, na sua soberania, conduziu os autores e conduziu a história para que fosse revelado nesse livro não apenas os bons fatos, as boas lembranças, as boas recordações, mas inclusive os momentos amargos que o povo de Deus teve que enfrentar. Alguém me lembrava esses dias de que ano passado, mais ou menos por essa data, 15 e 20 de dezembro, eu pregava aqui nessa igreja sobre Jeremias 29. E a pessoa que falou comigo lembrou de que uma das aplicações finais que eu fiz naquele sermão ano passado foi de que talvez esse ano não fosse um ano tão bom. Quando a gente lê a mensagem de Jeremias capítulo 29, nós encontramos o profeta trazendo uma dura realidade para o povo, de que eles iriam ter de tolerar pelo menos 70 anos no cativeiro babilônico. E ali nós encontramos uma mensagem não muito esperançosa, não muito animadora para o presente, porque é exatamente assim que nós encontramos muitas vezes orientações na palavra do nosso Deus. Deus não nos promete apenas coisas boas e agradáveis, nós temos de enfrentar lutas. Na verdade, essa foi uma das promessas claras que Jesus deixou: no mundo vocês terão aflições. Se tem uma promessa que Jesus nos fez, e essa é certeira, é de que nós teríamos de passar por aflições. Mas o lado bom de tudo isso é que Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Então a Bíblia Sagrada, do começo ao fim, ela tem esse misto de histórias amargas, mas também histórias de providência de Deus, histórias belas e doces ao nosso paladar, à nossa lembrança.
Um exemplo disso é a história de Jeorão. De vez em quando a gente confunde Jeorão com Jeroboão, é muito semelhante. Então, eu quero lembrar que é o personagem Jeorão, diferente de Jeroboão. Mas o texto aqui nos relata, irmãos, nesse capítulo de número 21, que Jeorão foi um péssimo rei para a sua época. O seu pai faleceu, o versículo número 1 nos mostra isso. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão então assume o lugar do seu pai, ele assume o reinado. E agora nós vamos perceber que o reinado de Jeorão fica marcado naquela época, fica marcado naquela geração, não por ser um bom rei, mas exatamente por ser um péssimo rei para aquela época, para aquele povo. Quando a gente começa a observar a vida de Jeorão, nós vamos perceber que esse homem tinha tudo para fazer um excelente reinado. Todas as armas ele tinha nas suas mãos para ter um excelente reinado, mas a despeito de tudo que ele tinha, o seu reinado foi de pura tristeza. Veja, irmãos, comigo os privilégios de Jeorão, pelo menos 3. Primeiro, ele era filho de um pai piedoso. Se você voltar aí uma página de sua Bíblia, no capítulo 20, versículo 31 e 32, o texto nos fala sobre o reinado e a morte de Josafá, o pai de Jeorão. Diz assim o texto: Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Sile. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. É claro que Josafá cometeram erros, cometeram deslizes no seu reinado, até porque, embora fossem homens piedosos e tementes ao Senhor, mas não perderam a sua humanidade, portanto não perderam também o aspecto pecaminoso que havia no seu próprio coração. Agora, observe que quando é resumido a história de Josafá, o texto nos diz que tanto ele quanto o seu pai andaram no caminho do Senhor. Então essa era a base de Jeorão, um pai e um avô temente a Deus, e que, embora cometendo falhas e cometendo muitos deslizes, mas andaram no caminho do Senhor e não se desviaram dele, fizeram o que era reto perante o Senhor. Ele tinha um exemplo dentro de sua casa, ele era filho de um pai piedoso e neto de um avô piedoso. Mas mesmo assim, mesmo crescendo, bebendo do leite da piedade, tendo não apenas a instrução, mas tendo também o exemplo de seu pai e de seu avô, apesar disso, Jeorão joga fora todo o legado, toda a história, todas as instruções que ele recebeu e o exemplo que ele viu na sua própria casa, e se deixa levar pelo pecado, pela idolatria, pela inclinação do seu coração. A primeira coisa que nós já percebemos aqui nesse texto é que, embora nós pais tentamos lutar pela salvação dos filhos, ensinando a palavra, dando exemplo, dando testemunho, a obra da salvação ela é uma obra soberana, divina e espiritual. Nós, pela nossa própria força humana, nunca conseguiremos levar ninguém à salvação. Se o Espírito Santo não agir, se o Espírito Santo não intervir, você pode ser a melhor pessoa do mundo, ensinar toda a Bíblia, mas se o Espírito Santo não agir no coração, não haverá uma genuína conversão. A pessoa poderá até se convencer, mas ela não será convertida de fato e de verdade ao Evangelho, porque é uma obra divina, é uma obra espiritual. Um exemplo claro disso, Jeorão. Teve um pai e teve um avô temente ao Senhor, mas ainda assim foi rebelde, não andou no caminho de seus pais. Aquela história de que filho de peixe, peixinho é, filho de crente, nem sempre crente é. Inclusive, isso se aplica a líderes, a pastores, a presbíteros. Todos estamos no mesmo nível de igualdade. Porque às vezes alguns cristãos se escandalizam quando de repente sabem que um filho de um pastor se desviou. Como é que pode? Filho do pastor desviado? Meu irmão, nós não temos condições nenhuma de salvar ninguém. Não é a nossa palavra que convence, não é o nosso exemplo que convence, é tão somente o Espírito Santo. Um exemplo claro aqui, Jeorão, filho de pai e neto de um avô piedoso, mas ainda assim escolheu andar pelo caminho da perversidade. Mas veja um outro privilégio que esse homem tinha. Além de tudo isso, ele fazia parte de uma família abastada.
E o seu pai deixa para ele, para os seus irmãos, bens, um legado, deixa uma herança. Veja comigo o versículo número 3 do capítulo 21. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. O texto nos mostra claramente que o seu pai, por ser um rei próspero e certamente muito organizado, não apenas estabeleceu o seu reinado, a sua casa, mas ele preparou casas e cidades fortificadas também para os seus filhos. Veja, o Josafá não deixa apenas casas, mas deixa cidades. Não apenas cidades comuns, mas cidades fortificadas, cidades que tinham muradas ao seu redor. E isso era um símbolo de muita opulência, de algo muito poderoso. Somente as grandes cidades, as cidades mais ricas, as cidades mais bem planejadas, com uma estrutura mais consolidada, tinham uma muralha ao redor de toda ela. E foi exatamente esses tipos de cidades que o seu pai Josafá agora deixa para os seus filhos. Então ele recebe do seu pai herança, recebe bens, ele cresce no meio de uma família bastarda, ele não passa necessidade financeira, ele não passa necessidade básica, ele tem de tudo. Além do exemplo espiritual e moral, ele também tem bens, ele tem riqueza, ele tem comida a se fartar. Não apenas isso, irmãos, um terceiro privilégio de Jeorão é que ele era primogênito. E o primogênito tinha direito à melhor parte. Tinha também uma grande responsabilidade, por isso que o seu pai, quando morre, não deixa para ele apenas cidades, mas deixa para ele o trono, porque ele era o filho primogênito. Então nós estamos diante de um jovem que agora tem grandes privilégios diante de si, mas mesmo diante de tantos privilégios, ao invés de aproveitar, de utilizá-los para a glória de Deus, ele utiliza todos esses privilégios para a vergonha, para a desonra, para o escândalo e para a morte do povo. Veja, mesmo com tudo em suas mãos, com todas as oportunidades do mundo, Jeorão utiliza tudo que recebeu por herança contra ele e contra o seu povo, sobretudo contra o seu Deus. E o resumo da vida desse homem está aí no versículo número 20, quando diz o texto que ele partiu sem deixar de si saudades. Mas por que esse homem partiu sem deixar de si saudades? Vejamos, irmãos, pelo menos 4 motivos que o texto vai nos revelar. Rapidamente, em primeiro lugar, veja comigo o versículo 4, que a primeira razão pela qual ele partiu sem deixar saudade foi por causa da maldade. Veja o versículo 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, veja, aqui nós temos um processo. O seu pai morre e passa para ele o trono. Ele assume e agora começa a reinar, a tomar e ter as atitudes de um rei. Ele começa a fazer aquilo que seu pai outrora fazia. E diz o texto que, tendo assumido o rei e havendo-se fortificado, o que é que significa? Após ele chegar no trono, ele começou a fazer amizades, ele começou a fazer vínculos, ele começou a fazer alianças, ele começou a consolidar o seu nome. Esse é o significado de ter se fortificado. Após ele ter preparado todo o terreno, diz o texto agora que ele matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Nós não temos aqui, irmãos, uma atitude impensada. Jeorão não faz aqui de repente subir um ódio no seu coração, como por exemplo, muitas vezes um espírito maligno entrava dentro de Saul e ele ficava revoltado e queria matar Davi. Lembra daquele momento quando Saul pega uma flecha e tenta matar Davi? Um espírito maligno se apossava dele, aquele homem ficava possesso e num brado de raiva, numa atitude impensada e motivada por um espírito maligno, ele até tentava tirar a vida de Davi. Não conseguiu porque Deus não deixou. Mas veja que Jeorão não matou os seus irmãos por uma atitude impensada, foi num momento de emoção, no calor das emoções, ou até mesmo porque um espírito maligno se apossou dele, de repente ele fez tudo isso. Não, embora certamente ele tivesse influência do maligno, porque se ele temesse ao Senhor ele não faria isso, mas ele planejou, ele foi frio, foi calculista nos seus movimentos.
Penso eu que Jeorão certamente se programou da seguinte forma: eu vou me fortalecer, eu vou conquistar amigos. Quando eu tiver a confiança de todo mundo, eu então dou a famosa punhalada pelas costas. Porque é assim que os maiores traidores agem. Eles não chegam de frente, mas eles agem pelas costas. E foi exatamente dessa forma que Jeorão procedeu. Após ter se fortalecido, diz o texto, matou seus irmãos e os príncipes de Israel. Qual o projeto, qual o plano de Jeorão? Matar os seus irmãos, irmãos de próprio sangue, os da sua própria casa, e além disso matar os príncipes, alguns dos príncipes de Israel. O propósito era único, irmãos. Primeiro, além da maldade, o propósito dele era não correr o risco de repente, algum dos seus irmãos que talvez discordassem do seu procedimento assumir o seu lugar. Então, ele era o primogênito, mas ele tinha outros irmãos. Em caso dele morrer, algum outro irmão dele assumiria o trono. Haveria essa possibilidade. O que é que ele faz? Para acabar com todas as possibilidades, ele mata todos os seus irmãos e ainda mata alguns dos príncipes de Israel. Aqueles que certamente ele olhou e observou que eram os mais influentes. Ele deixa o seu caminho livre, ele tira todos os empecilhos que havia, ou possíveis empecilhos no futuro. Ele programa, ele maquina uma mente maligna. Exatamente por causa dessa maldade de Jeorão, a sua vida ficou conhecida, a sua vida ficou marcada na história. Não como um bom exemplo, mas como um péssimo exemplo. Além dos irmãos, príncipes de Israel, esse homem matou. Mas além disso, irmãos, além da maldade, Jeorão partiu sem deixar saudades por causa da sua indiferença. Veja comigo o versículo 6. Diz assim o texto: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Eu já falei que esse homem tinha nas suas mãos todas as oportunidades e privilégios possíveis para fazer um bom governo, mas ele escolheu andar no caminho dos reis de Israel. E quando o texto diz assim, resolveu andar no caminho dos reis de Israel, é uma referência aos reis que não foram tementes a Deus. Ele preferiu seguir o caminho daqueles que desobedeceram ao Senhor do que seguir o exemplo dos seus próprios pais. Um homem que foi indiferente para com a oportunidade e com o privilégio que Deus colocou em suas mãos de governar e de liderar uma nação escolhida por Deus. Foi exatamente dessa forma que ele procedeu. Muito semelhante, irmãos, muito semelhante ao que acontece com Absalão, o filho de Davi. Se você ler 2 Samuel, e depois eu recomendo que você leia em casa, 2 Samuel do capítulo 13 ao capítulo 16, pelo menos 7 pecados escandalosos Absalão comete nessa trajetória. É claro que ele comete muitos outros pecados, inclusive pecados que não são registrados porque a Bíblia não é um livro biográfico. Mas nesse rápido registro que nós temos de Absalão, nós encontramos pelo menos 7 atitudes horripilantes que esse homem cometeu. Era filho de Davi, um homem piedoso, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, embora também tenha pecado com a gravidade altíssima, como nós bem sabemos. Mas um dos pecados que Absalão comete, em 2 Samuel capítulo 13, no versículo 20, é o mesmo de Jeorão, que é exatamente a indiferença. Quando a sua irmã Tamar foi abusada e ele não fez absolutamente nada, ficou calado. Por um longo período ele não disse absolutamente nada, não tomou nenhuma providência, não tomou as dores de sua irmã. Mais à frente um pouco nós encontramos esse mesmo homem que foi indiferente, que foi omisso, com muita sagacidade, planejando um encontro com seu irmão, para finalmente na covardia matá-lo. Mesma forma, as mesmas atitudes, porque nós percebemos claramente que no coração do homem há uma inclinação para a maldade, há uma inclinação para aquilo que desagrada ao Senhor, que se não houver uma ação do Espírito Santo, não será as palavras do Pai, não será os ensinamentos que ele teve que vai mudar isso, a inclinação pecaminosa que há dentro dele. Mas observe, irmãos, que Jeorão, ele passa por esse mundo sem deixar saudades, não apenas por causa da maldade, da sua indiferença, mas também por ter abandonado ao Senhor e principalmente por causa disso. Veja comigo agora o versículo de número 10 ao versículo de número 13. O versículo de número 10 diz assim:
Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje, ao mesmo tempo. Se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Quando esse homem começa a reinar, uma grande desordem começa agora a acontecer na nação. É rebelião em cima de rebelião, porque esse homem abandonara ao Senhor, e por causa de ter abandonado ao Senhor, as suas atitudes não eram atitudes corretas. E quando um líder não lidera corretamente de acordo com a vontade do Senhor, todo o povo sofre. Quando a gente lê, por exemplo, Provérbios capítulo 29, o que nós encontramos é exatamente essa verdade sendo revelada, que quando um rei ímpio governa, o povo suspira. Foi exatamente isso que agora começou a acontecer com Jeorão, no seu reinado. Começa agora uma grande rebeldia, ele abandonou ao Senhor. E por causa disso, esse homem cometeu vários erros. Primeiro, com respeito ao seu casamento, versículo 6. Ele faz uma aliança com uma mulher ímpia. Diz o versículo 6 aí, que ele andou no caminho dos reis de Israel, ele fez conforme fizeram os da casa de Acabe e se casou com a filha de Acabe, Atalia. Veja que ele agora passa por um casamento misto, algo que lá no livro de Juízes já tinha sido abominado pelo Senhor, porque não há união entre a luz e as trevas. E o casamento misto sempre foi condenado na Bíblia Sagrada. Na verdade, irmãos, o casamento misto ele é proibido pelo menos por três coisas. Primeiro, porque Deus proíbe, a Bíblia nos mostra isso, que é errado. Segundo, a lógica também nos mostra que não dá certo. Eu gosto muito de uma expressão que um pastor diz: olha, um católico casa com católico, o espírita casa com espírita, o macumbeiro casa com macumbeiro e o crente casa com crente, porque pelo menos vão andar junto, pela lógica, ainda que a pessoa não observe o crivo da palavra, mas pelo campo da lógica, um casamento misto não dá certo. Terceiro, pela experiência. Todos que passaram por um casamento misto certamente foram marcados por uma experiência amarga. Embora haja aquelas exceções, mas como a própria palavra diz, são exceções, não são regras, a Bíblia Sagrada sempre nos mostra que não é esse o caminho de Deus para a nossa vida, não é esse o desejo dele para a nossa vida. E observe que embora Israel já sendo recomendado a não fazer isso, a não ter casamentos mistos, a não se unir com povos ímpios, ainda assim Jeorão prefere fazer isso. E a semelhança de Salomão, que foi um rei influente, mas que acabou, o final de sua vida foi marcado exatamente pela idolatria, porque ele também entrou no mesmo caminho de casar-se, de juntar-se com mulheres que não temiam ao Senhor, e foi seduzido pelos deuses, pelos costumes, finalmente pela idolatria. É exatamente o que acontece com Jeorão. Ele se casa com a filha de Acabe e agora pratica o que é mal. Então, com respeito ao seu casamento, esse homem cometeu um grave erro. Não apenas com respeito ao seu casamento, mas também com respeito a toda a sua família. Ele mata, irmãos, os seus irmãos. E o texto faz uma comparação interessante. Eu queria que você observasse o versículo 13. Na parte finalzinha do versículo 13 diz assim: e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Ele mata irmãos que à vista de Deus, ao olhar de Deus, eram melhores, eram mais nobres do que ele. Então ele comete um grave erro no seu casamento, comete um grave erro agora também com respeito à sua parentela, mata os seus irmãos e mata os príncipes. Mas ele também comete um grave erro com relação a Deus. Por quê? Ele se desviou, ele deixou o caminho dos seus pais, ele induziu a nação à idolatria, porque não apenas ele cometeu o ato de idolatria, mas agora começou a seduzir as pessoas a uma atitude idólatra. Ele abandonou ao Senhor, ele levantou poste e ídolos, enquanto que o seu pai, o rei Josafá, derrubou poste e ídolos, derrubou altares aos deuses, o seu filho agora constrói aquilo que Deus havia mandado, como exemplo, Gideão derrubar. Esse homem agora levanta. Seu pai destruiu os altares dos deuses, como nos é dito no capítulo 17, versículo 6. Mas Jeorão agora no capítulo 21, versículo 11, vai nos dizer o texto, que ele fez alto nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar
ajudar. Ele não apenas pecou, mas ele seduziu a nação ao pecado. E finalmente, esse homem parte sem deixar saudades, porque ele causa dores. Mas as dores que ele causa não é apenas a ele, mas ele causa dores ao povo. Veja comigo o versículo 14: eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e às tuas possessões. O profeta Elias agora escreve a carta, deixa bem claro: Deus vai ferir você e o seu povo por causa do seu pecado. Vou citar novamente Provérbios 29, versículo 2, quando diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, quando porém dominam o perverso, o povo suspira. Nós temos um exemplo claro disso no reinado de Jeorão, porque não apenas ele sofre as consequências do pecado, mas o povo que estava debaixo de sua autoridade também sofre. O que nós vamos encontrar agora, irmãos, no versículo 16, é os filisteus invadindo, saqueando os seus bens, saqueando as suas mulheres, saqueando os seus filhos. Restou apenas o filho último, o mais novo de sua casa. Ele destrói toda a sua família, ele destrói até a ele mesmo, porque diz o texto que ele agora ficará doente. Versículo 15: tu terás grande enfermidade. E aqui nós temos a parte interessante da história, quando diz o texto aí que Jeorão agora começou com uma doença que perduraria pelo menos por 2 anos, até que finalmente todas as suas entranhas saíssem para fora. Tão grave e tão terrível foi a doença que acometeu a esse homem. Aqui, irmãos, cabe a nós um lembrete de que o nosso pecado, embora seja nosso, embora seja meu, embora seja seu, mas ele tem consequências não apenas pessoais, mas consequências para outras pessoas, consequências públicas. Se você lembrar, por exemplo, de Geazi, lá no livro de 2 Reis, quando ele ali tenta subornar Naamã, e o profeta amaldiçoa aquela atitude dele, aquele homem fica leproso, e a lepra dele, ali nos é dito ao texto, que se estenderia também pela descendência dele. A mesma coisa agora acontece com Jeorão. O castigo da doença vem para ele, mas a sua família sofre, porque as suas mulheres são levadas, os seus filhos são levados, os seus bens são saqueados. Ele perde tudo aquilo que ele recebeu dos seus pais, tudo aquilo que ele recebeu como um bem de Deus, ele desperdiçou, ele jogou fora, ele utilizou da maneira errada, muito semelhante ao que faz o filho pródigo, só que a diferença daquele para este é que aquele se arrependeu, esse não. Esse continuou duro na sua atitude errada para com o Senhor. Por causa disso, esse homem perde o seu reino. Versículo 16 e 17, nós encontramos aí uma conspiração. Ele perde o seu reino, ele perde a sua família e, em última instância, ele perde também a sua vida, por causa dessa terrível doença que agora o atingiu. O texto vai nos mostrar claramente, a partir do versículo de número 18, que depois de tudo isso, depois da invasão, depois de um período de tempo de sofrimento, depois de terem passado tantas coisas, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E continua, versículo 19: e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. Eu não sei que tipo de doença é essa. Eu não sei se essa doença existe nos dias de hoje e se a medicina já sabe o que é que ocasiona isso. Mas o fato é que nesse momento, nessa época, o próprio Deus faz com que esse homem agora tenha essa enfermidade. E essa enfermidade faz com que as suas entranhas saiam para fora. Irmãos, isso tem um simbolismo muito forte. E a lição que aqui é deixada também é uma mensagem muito séria. O pecado de Jeorão estava no seu coração. Embora a sua família fosse uma família correta, embora ele estivesse de uma descendência, de uma realeza, e observem comigo, irmãos, que quando chega no versículo 7, veja comigo esse texto: porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança com ele fizera, segundo a promessa de que
lhe haveria feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. A promessa que Deus havia feito a Davi é que haveria uma lâmpada. Toda a descendência de Davi, desde Abraão, deveria culminar finalmente na pessoa de Cristo. E todos os reis que passaram por Israel, de uma maneira ou de outra, tipificavam a Cristo. Assim como tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, aquele que viria, os reis de Israel exerciam uma peça fundamental no Antigo Testamento. Qual era a função deles? Não apenas de administrar e de conduzir o povo com a sua realeza, mas também de lembrar aquele povo que um dia viria um rei com justiça, com equidade, que reinaria para todo sempre. Cristo Jesus, o desejado das nações, como nos mostra Ageu capítulo 2. O rei perfeito, o rei eterno, que regeria as nações com um cedro de equidade. Havia esse propósito. Mas de que maneira então, olhando para Jeorão, a gente consegue enxergar a Cristo Jesus? Pelo princípio da contrariedade. Da mesma forma como reis exemplares, como foi Davi e Salomão, mesmo tendo cometido tantos erros, apontavam para Cristo, Jeorão, pela contrariedade de sua vida, também apontava para Cristo. Observe comigo isso. Ele parte sem deixar saudades, e quando é sepultado, não é sepultado no sepulcro dos reis. A nação tomou tanta algeriza daquele homem, a nação havia sofrido tanto na mão daquele rei, que quando vão sepultá-lo, não queimam aromas como se queimava para os reis, e não sepultam ele no sepulcro, no local onde eram sepultados os demais reis, porque o povo tinha, permita a expressão, tinha nojo daquele rei. Foi um rei terrível, trouxe perversidade, trouxe idolatria, seduziu o povo para distante do Senhor, só trouxe coisas ruins. Não havia nada de bom para se lembrar, para se recordar daquele homem. Por outro lado, isso aspirava no povo um desejo para que viesse logo o rei eterno, o rei que de fato deixaria saudades, que é o próprio Cristo. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 2, a gente está se aproximando do Natal, e quando a gente chega no Natal, sempre é relembrado esses momentos do nascimento de Jesus, o acontecimento de Maria, o anúncio dos anjos e tal. Mas tem um texto de Lucas capítulo 2, que inclusive eu já preguei aqui, que é quando Jesus chega no templo, e dois personagens ali surgem, é a profetisa Ana e também o personagem de Simeão. E uma coisa interessante acontece, é que quando Simeão tomou Jesus nos braços, Lucas 2, versículo 28, ele diz assim, Lucas 2, versículo 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quando Simeão, irmãos, diz: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, isso nos mostra que no coração de Simeão havia um anelo, havia um desejo. Qual desejo era esse? De ver o rei prometido, de ver o Cristo tão falado, de ver a remissão de Israel. E quando ele se depara com o menino no templo, ele diz: Senhor, agora pode me despedir em paz. Tudo aquilo que eu mais desejava, tudo aquilo que eu mais anelava, tudo que eu mais esperava, agora eu vejo. Eu posso agora partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação, viu a luz para a revelação. Exatamente a lâmpada que sempre permaneceria acesa, como nos mostra o versículo número 7. Jesus, a luz do mundo. Esse sim foi um rei que deixou saudades. Esse sim foi um rei que foi desejado pelos povos antes da sua vinda. E mesmo após a sua morte e ressurreição e a sua ascensão ao céu, ainda hoje nós continuamos desejando e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De que maneira Jeorão aponta para Cristo? Enquanto que este não deixou saudade nenhuma, Cristo é aquele que faz com que os discípulos no caminho de Emaús, após ter aquela revelação de Cristo e reconhecer que de fato quem falava com eles era Jesus, eles comentam entre si: ah, como era bom,
Quando Ele falava conosco, o nosso coração chega ardia. Como era bom, quem nos dera. Aquela expressão dos discípulos no caminho de Emaús demonstra, irmãos, uma saudade, um anelo para que Jesus estivesse de novo conversando com eles. Quando Jesus, por exemplo, é reconhecido por Maria Madalena, em João 20, versículo 17, Jesus diz assim: não me impeças de ir, não me impeças que eu vá. O sentido que ali nós encontramos no contexto é que ela estava tão realizada com a presença de Cristo, ela estava tão encantada com a presença do Cristo ressurreto, que ela não queria que Jesus saísse de perto dela. Ela queria mais a presença desse Deus, ela queria mais estar ali com o Senhor. Georão é um exemplo contrário do que Cristo é para nós. Enquanto aquele repelia o povo de si, enquanto aquele afastava as nações, enquanto aquele fazia com que o povo tivesse ojeriza dele, Cristo é aquele que nos faz aspirar, anelar, desejá-lo, porque Ele é o desejado das nações, Ele é o Rei eterno. Quando nós olhamos então, irmãos, para a vida de Georão, nós percebemos que nós precisamos marcar a vida de outras pessoas com a nossa vida. Georão marcou a vida de muitas pessoas com a sua vida, mas de uma maneira muito ruim, de uma maneira pecaminosa, de uma maneira destrutiva. Mas o nosso desafio hoje é de andarmos como Cristo. E Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como também para aqueles que se perdem. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo é algo precioso, um perfume caro, mas é também um perfume que influencia pelo seu cheiro, pelo seu aroma, mas é também um perfume que atrai. O nosso desafio hoje é de sermos homens e mulheres que, semelhante a Cristo, deixam um legado nesse mundo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós percebemos a sua vida marcando, transformando, o seu exemplo arrastando multidões. Nós percebemos que as pegadas de Cristo deixadas nesse mundo até hoje ecoam e ecoarão por toda a eternidade. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas a pergunta é: que marcas nós estamos deixando? Que marca nós estamos cravando no coração das pessoas que nos conhecem? Eu não falo, irmãos, apenas de um legado pessoal, de uma carreira bem consolidada, de uma vida financeira bem sucedida, de uma história, de um legado para ser registrado num livro, para ser publicado e colocado no museu. Não é apenas isso, não. Não é apenas um legado, uma biografia social, de riquezas, que lhe traga status. Mas que legado espiritual nós estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa sociedade? Será que após a nossa morte, será que após a nossa partida, as pessoas lembrarão de nós como homens e mulheres que temeram a Deus, e lembrarão de nós e terão saudade de nossa presença, porque quando chegavam próximos de nós sentiam a presença de Deus, ou por causa de outras coisas? Lembra daquele momento que Maria vai visitar Isabel? E quando Maria chega, Isabel ela é cheia do Espírito Santo. A presença de Maria grávida com Jesus no ventre, ao chegar e ao ter contato com Isabel, faz com que ela seja cheia do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Maria, uma mulher cheia do Espírito de Deus, carregando também um ente divino, Jesus Cristo, na sua barriga, por onde passava, não apenas habitava com ela a presença do Espírito Santo, mas ela demonstrava isso, ela impactava as pessoas com isso. Porque é exatamente essa, irmãos, a ação do Espírito Santo também em nós. O Espírito Santo, quando age em nós, ele age de tal forma que a nossa vida também se transforma em um canal. Então ele age em nós e age também através de nós. Que exemplo, irmãos, que marcas nós estamos deixando para a nossa próxima geração? Muitas pessoas, infelizmente, mesmo com o passar do tempo, mesmo após anos e anos caminhando na igreja, vindo para o templo, cultuando ao Senhor, sendo um crente participativo, quanto mais o tempo passa, ao invés de adoçar, azeda. Sabe como é que significa? Tem pessoas que, quando vão passando o tempo, vão amadurecendo, vão ficando pessoas doces, pessoas agradáveis, pessoas que, quando a gente chega perto, a gente sente alegria, a gente sente gosto de conversar, a gente gosta de estar perto,
simplesmente pelo fato de que tudo que sai da boca daquela pessoa nos ensina, nos anima, nos enche de esperança no coração, porque aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas outras, em contrariedade, com o passar do tempo, se tornam pessoas amargas, pessoas rudes, pessoas grossas, pessoas que ao invés de atraírem, expelem as pessoas. Que marcas nós estamos deixando para as futuras gerações? Quando a gente olha para a vida de Jeorão, nós encontramos a vida de um homem que partiu sem deixar de si saudades, porque ele abandonou ao Senhor, porque ele deixou o seu Deus e preferiu seguir o caminho do seu coração. Que nós, irmãos, possamos marcar as pessoas, não com o exemplo de Jeorão, mas que nós possamos marcar as pessoas como exemplo de Enoque, que andou com Deus e já não era, Deus o tomou para si. Ele não era digno desse mundo, ele não era digno dessa geração. Deus o tomou para si porque ele era sobretudo um amigo de Deus, ele andava com Deus. Marque a vida de outras pessoas com a sua vida, seguindo o exemplo de Cristo, que por onde passava, marcava, influenciava e transformava vidas. Eu sei que eu e você não temos poder de mudar, de transformar, mas o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele sim é poderoso para quebrantar corações, para atuar na vida das pessoas que não conhecem a Deus. E que, irmãos, nós possamos ser cheios desse Santo Espírito, para que a nossa vida seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. O ano está acabando, mas nós não podemos, irmãos, criar a expectativa de que quando entrar 1º de janeiro tudo vai mudar. Não vai. Vai continuar do mesmo jeito, a pandemia continua, os números agora que estão subindo de verdade, agora que está morrendo gente, as coisas não vão mudar num piscar de olhos, mas nossa vida pode ser diferente, nós podemos ser melhores, e que se Deus, irmãos, nos levar numa hora impensada, numa hora que nós nunca imaginaríamos e ninguém estava preparado, que nós possamos deixar um legado para esse mundo, não que atribua glória a nós, mas que pessoas ao olharem para nós e para a nossa história se lembrem do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Nós vamos orar intercedendo ao Senhor nesse instante. Vamos interceder ao nosso Deus. Ó Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos revela não apenas histórias de homens, de mulheres que marcaram a sua geração porque foram fiéis a Ti, mas a Tua palavra também nos revela exemplos ímpios, exemplos maus, exemplos desastrosos. E esses exemplos servem para nós ainda hoje como um alerta de Deus, um aviso de que nós precisamos atentar na nossa caminhada, um aviso de que nós precisamos observar como tem sido a nossa vida perante o Senhor. Ó Deus bendito, nos ajuda para que nós sejamos homens e mulheres que influenciam outras pessoas, que a nossa presença, por onde quer que nós venhamos a passar, aspire nas pessoas saudades, que a nossa presença no seio de nossa família, no nosso ciclo de relacionamento, traga para as pessoas esperança, traga para as pessoas paz, traga para as pessoas palavra do Senhor. Que a nossa boca, ao ser aberta, transmita paz, transmita verdade, transmita bem-aventurança. Que a nossa boca, ao ser aberta, transmita o Evangelho Santo, que transforma, que é a boa nova, que é a boa notícia de Deus para a humanidade. Ó Deus bendito, ajuda a Tua igreja, para que o Teu povo não siga o curso do seu próprio coração, mas que, andando nos Teus caminhos e fazendo a Tua vontade, nós possamos influenciar o mundo, que nós sejamos o bom perfume de Deus, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sal da terra e luz do mundo, a sermos exemplos e através de nossa vida glorificarmos o Teu santo nome e conduzirmos muitas pessoas a glorificarem a Ti. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos.